Bom dia, vamos dar início à nossa escola bíblica dominical, começar com um momento de oração. Pai, muito obrigado por mais esse dia de vida que o Senhor nos dá, por essa chuva que cai do céu, por o Senhor ser um Deus que controla todas as coisas, um Deus que controla o clima, as estações, um Deus que nos dá frio e calor, chuva e seca, um Deus que, através dessas variações climáticas, nos dá as estações que dão a produção alimentícia. Muito obrigado pelo seu cuidado, Pai. Muito obrigado pelas pessoas que estão cá presentes, por o Senhor nos ter acordado com saúde e disposição para reunirmos mais uma vez no dia reservado ao Senhor, dia santo, especial, para aprendermos mais a Tua Palavra e para prestarmos um culto a Ti. Se conosco, abra o nosso coração, nós dependemos do Senhor. Sem o auxílio do Teu Santo Espírito, nós somos incapazes de compreender a Tua Palavra. Se conosco nesse momento, abençoa-nos, é o que nós te pedimos, no santo nome de Jesus Cristo, o nosso Senhor e Salvador. Amém. Então, qual momento da confissão de fé nós estamos? Vamos lá. Recapitulação. Estamos a revisar, começamos bem. Nós estamos a revisar o quê? Que nós estamos a revisar? A confissão de fé, certo? Isso, a confissão de fé. E qual foi o capítulo que nós revisamos na semana passada, no último domingo? Livre-arbítrio, capítulo 9 da confissão. Nós estamos a revisar por conta daquele período meu de idas e vindas, que os presbíteros passaram aqui a dar aula para vocês, mas tem um pouco de tempo, e aí algumas coisas caíram no esquecimento. Então nós estamos no capítulo 9, a gente conseguiu terminar o capítulo 9, livre-arbítrio, e nós começamos qual capítulo? O 10, olha como você estava prestando atenção, não é? E no capítulo 10, nós vimos o capítulo da vocação eficaz. Então, a gente viu a maneira como Deus eficazmente chama aqueles que foram eleitos. E a gente parou no meio do caminho. Então, a gente fez o 10.1 e o 10.2. E agora, eu só vou ler o 10.2 de novo para vocês lembrarem, e o 10.3 é polêmico. O 10.3 eu não consigo passar para um domingo que não me caia alguma polêmica, não é? Mas não foi eu que escrevi, né? Só estou tentando explicar. Então, vamos lá, ó. 10.2... Essa vocação eficaz provém unicamente da livre e especial graça de Deus e não de qualquer coisa prevista no homem. O homem é inteiramente passivo nessa vocação, até que vivificado e renovado pelo Espírito Santo, fica habilitado a corresponder a ela e a receber a graça nela oferecida e comunicada. Isso aí eu sei que vocês lembravam, sem muito estresse. Quando a gente falou do livre-arbítrio, o que foram coisas que saltaram aos olhos de vocês sobre o livre-arbítrio? Isso, então, as únicas pessoas na história humana que possuíram o livre-arbítrio, Adão e Eva, que é aquela capacidade de escolha contrária à inclinação interna do nosso coração. A gente até conversou, né, de que eles foram também as únicas pessoas dentro da humanidade, que naturalmente eles não tinham, né? Depois você tem Jesus Cristo, mas que naturalmente não tinham a inclinação interna para o mal. Né? Aquilo que a gente viu em Gênesis 6:5, né? Continuamente mal, todo desígnio do coração. Eles não tinham isso antes da queda. Depois da queda, passaram a viver na realidade como nós. Né? O que mais que vocês lembram do livre-arbítrio? Isso. Pronto, ninguém tem mais livre-arbítrio e ninguém tem mais condição de não pecar. Exato. Então a Teresa trouxe a nossa memória aqui, Efésios 2, né? A ideia de que nós estávamos mortos em delitos e pecados, e uma vez o morto, aquele meu exemplo ruim do velório, certo? Eu nunca vi, temos um médico hoje aqui, eu nunca vi um defunto a fazer massagem cardíaca nele mesmo para voltar à vida. E esse era o nosso estado. Nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, completamente incapazes
de fazer o bem, mas pior do que isso, além da gente não ter a condição, a gente não queria. Certo? A gente não tinha essa vontade, que é Romanos 3, certo? A partir do verso 10 e tudo mais. Então pronto. E a gente depois foi para a vocação eficaz, viu essa ideia de que Deus chama então aqueles a quem Ele elegeu na eternidade. E uma coisa importante desse chamado, contrariando alguns, né? Aí é a Bíblia que fala, não sou eu, de que Deus Ele elege, como diz Romanos 9, antes de que tenham feito bem ou mal, para que prevalecesse então a eleição. Essa ideia de que Deus ele não prevê o que as pessoas quereriam para eleger, mas ele escolhe a pessoa e porque ele escolhe ela vai crer, e não o contrário, né? E a gente vê que essa vocação eficaz, se a gente fosse dividir em apenas dois momentos, ela tem um momento de passividade, que é quando você está morto e você vai ser chamado, então você passa a ser habilitado a crer, e uma vez que você crê, aí ela deixa de ser passiva e torna-se ativa, porque o seu coração vai começar a ser inclinado para a obediência e para a capacidade de obediência. Então chega de enrolar, vamos para a polêmica, que é o parágrafo 3º, que diz o seguinte: as crianças que morrem na infância, sendo eleitas, são regeneradas e salvas por Cristo, por meio do Espírito que opera quando e quando quer. Do mesmo modo, são salvas todas as outras pessoas eleitas, incapazes de serem exteriormente chamadas pelo ministério da palavra. Então aqui, por que vocês acham que esse parágrafo é polêmico? Porque a gente está a falar dos anjinhos, né? Os anjinhos caídos, né? Estamos a falar das crianças, e elas são bonitinhas, não são? E existe aí pelo menos algumas linhas, né, dentro da teologia, e uma delas vai afirmar que todas as crianças que morrem, elas são salvas. Então se a gente pensar, se a gente for seguir essa linha, e eu vou falar algumas coisas aqui que podem ser meio chocantes para vocês, tá? Mas peço que vocês acompanhem o raciocínio. Então, para essas pessoas, toda criança que morre na infância, e aqui na infância, onde que a infância começa? Na concepção. Para mim, na concepção. A vida passa a existir no momento que os dois gametas se fundem lá, certo? Então, ali existe vida, existe alma. Esse é o meu argumento, por exemplo, para os pais já lerem a Bíblia. A partir do momento que descobriu que está grávida, já começa a ler a Bíblia com a barriga lá. Já vai orar com a barriga. Porque um dos exemplos que nós temos de que o Espírito Santo age quando e como quer, qual que é o exemplo que nós temos? João Batista, que reconhece o Senhor Jesus dentro do ventre. Então o Espírito Santo age quando e como quer. Beleza. Agora é a hora que eu vou começar. Então vamos lá. Se todas as crianças que morrem na infância são salvas, esse é um argumento. Existe um conforto, num certo sentido, quando a gente pensa no assassinato em série que acontece de crianças no mundo, né, o pessoal eufemisticamente chama de aborto, são assassinatos em série de criança, todas as crianças seriam salvas, certo? Agora, fazer uma pergunta para vocês. São todas as crianças que depois atingem a adolescência, a fase adulta, que cresceram, nasceram na família do pacto, são todas elas que são salvas? Não. Então agora a parte meio chocante é agora. Então quer dizer que se o pai deixa o filho vivo, ele está a apostar na possibilidade do filho não ser um crente. Mas se ele tivesse matado o filho na infância, ele teria garantido a salvação do filho. Certo? O que existe de mais importante na vida do seu filho? É a vida eterna, a salvação. Então o que seria, dentro dessa teologia, o que seria o melhor raciocínio para você fazer para o seu filho? Matá-lo na infância. Veja como que teologia é importante.
Então eu não consigo fechar com essa teologia. Hoje eu não tenho elementos que vão dar para mim a fundamentação para eu crer que todas as crianças necessariamente que morrem na infância, que elas são salvas. E aí eu lembro que a primeira vez que um professor falou isso em sala de aula, ele inclusive, lá do Rio Grande do Norte, ele falou assim, então, seguinte, vamos abortar, vou arriscar o que a salvação do meu filho? Se eu o amo. Não parece loucura? Sim ou não? Parece porque é. Né? Parece porque é. Mas a confissão de fé, ela é bastante cuidadosa e ela vai colocar então de que dentro da nossa esfera de conhecimento. E dentro da nossa esfera de conhecimento, a gente sabe que aqueles que foram eleitos, Jesus Cristo disse que desses que o Pai me deu, de modo nenhum lançarei fora. Então, se de modo nenhum Jesus lançará fora, existe uma maneira como eles são salvos. A gente sabe que é através da obra de Cristo e pela ação do Espírito. Então, a gente tem que descansar e articular a ideia de maneira bíblica, para a gente não falar heresia. E de maneira bíblica, o que a gente pode dizer, e o que eu gosto de quando a gente articula de maneira bíblica, é que até mesmo, se essas pessoas que afirmam que todas as crianças que morrem na infância são salvas, da maneira como a gente afirma, a gente estaria certo também. Que é, sendo eleitas, as crianças serão salvas. E aí vem a ação do Espírito a agir naqueles da maneira como Ele quer, uma vez que elas, e que seja, né, por exemplo, através do ministério da pregação da palavra, em que eles vão poder então ser convertidos pelo Espírito Santo. Mas o parágrafo continua. Ele não fala só de infantes, não fala só dos miúdos. Eles falam de quem mais? Do que ele vai chamar aqui de incapazes de serem chamados pelo ministério da palavra. Eu vou falar aqui que seriam os incapazes cognitivos, intelectuais, pessoas que têm algum tipo de deficiência mental, alguma demência, eu não sei qual que é o termo do politicamente correto hoje, né? Cada hora inventa um nome, mas a pessoa que não tem uma capacidade cognitiva para responder a essa chamada, dentro do nosso compreensão, dentro da nossa percepção de mundo. Agora, o texto diz que o Espírito age como quer e quando quer e converte aqueles que são eleitos. E aqui a gente tem mais de um médico hoje na aula, e eu creio que seja interessante a gente pensar, existe um estado que o ser humano pode chegar, que dentro da medicina ou na linguagem popular vai chamar do estado vegetativo, certo? Onde a pessoa não tem ali a princípio suas capacidades, ela está em coma, não sei se é em coma necessariamente, E aí, dentro de uma discussão que teve um amigo meu no mestrado, quando ele fez um mestrado em aconselhamento, foi a pessoa que está nesse estado, eu devo ou não pregar a palavra para ele? Essa é a pergunta, né? E parece que foi uma aula de intensa discussão, né? Se não me engano, quem era o professor era o David Polisson, e a conclusão da aula foi que a gente dá muito valor, ou a gente dá um valor, não muito valor, a gente dá um valor em excesso ao que seria a nossa capacidade cognitiva, e a gente acredita que a gente percebe a realidade mais do que a gente de fato percebe. Então a medicina ela é cheia de limitações. Então tem coisas que a medicina não consegue explicar. Tem coisas que a medicina não consegue perceber. E aí, para mim,
E uma das razões que a medicina não vai conseguir perceber algumas coisas é pelo fato dela desconsiderar que existe o que no ser humano? O que o ser humano é? Alma e corpo, né? Aquele negocinho que nós chamamos lá de unidade psicossomática. Se o ser humano é alma e corpo, e eu desconsidero a alma, eu não tenho uma visão completa, ou como diriam alguns, uma visão holística do que é o ser humano. E agora, você tem casos que a pessoa está até sem algumas funções do corpo, mas ela continua viva. Por quê? Para mim é porque a alma está lá. Ainda a morte não aconteceu, não houve a separação de alma e corpo. A alma está lá. E se a alma está lá, quem responde ao chamamento da palavra? É a alma, não é o cérebro. Então a conclusão que eles chegaram à aula é de que as pessoas que estão em estado, a princípio, chamado vegetativo, ou uma pessoa que está em um coma, alguma coisa do gênero, elas deveriam sim ser expostas às boas novas de salvação. E eu lembro que esse amigo meu falou, Léo, é fácil de falar, mas a gente é tão orgulhoso que a gente tem vergonha de fazer. Então você chega lá na UTI, você pede para entrar no quarto, e você vai falar com alguém que ninguém mais fala, e você vai anunciar a verdade para ela, você vai anunciar arrependimento de pecado, você vai anunciar a salvação em Jesus Cristo, sem saber como ela está a responder. Existe um sentido de que isso é bom, porque a resposta nunca depende da gente, a gente depende só de anunciar. A resposta é o Espírito Santo que dá, ou a aceitação ou a rejeição, né? Então, quando a gente pensa nas pessoas nessa situação de vida, é a hora que a gente começa a entrar em algumas questões éticas de como a gente deveria tratar as pessoas nesse estado. Eu não quero delongar muito aqui, porque é só o primeiro parágrafo do dia, mas eu entendo, eu acho que eu já fiz esse raciocínio com vocês, né? Considerando a existência do ser humano, ela tem o seu início na concepção, e depois disso ela termina quando? Nunca mais, né? Então a gente vai ter a experiência da morte, mas a alma vai para Deus, depois vai ter o corpo reunido, e aí perenemente, para sempre, a gente vai viver dentro do estado condizente com aquilo que foi criado na vida aqui. Certo ou errado? Acompanhando o raciocínio? Aí quando chega a morte, o salário do pecado, quais são as duas possibilidades para um ser humano diante da morte? Pós-morte, quais são as duas possibilidades? Salvação e condenação, certo? Se eu parto desse princípio, se eu creio nisso, qual é a melhor fase da vida de um ímpio? É aqui. A melhor fase da vida do ímpio é cá na terra, certo? E qual é a pior fase do crente, da vida do crente? É aqui. Então, aquilo que é o melhor do ímpio é o nosso pior. Estão acompanhando até agora? Então, existe, agora porque a gente tem pessoas da área da saúde, né? Além dos médicos, tem pessoas da área da saúde aqui. Conversas que nós já começamos no passado. Vamos pensar num descrente que está num estado ou vegetativo ou de sofrimento intenso com dores e coisa do gênero, em que o médico tem na mão o poder, num certo sentido, de aliviar aquela dor ou encurtar aquele momento, simplesmente deixando de dar uma assistência, seja através de aparelhos e tudo mais, para que o sofrimento da pessoa seja encurtado,
Se a pessoa é descrente, você encurtou o sofrimento ou se aumentou o sofrimento? Se aumentou. Eu sei que Deus não perde nenhum dos seus, mas quanto mais tempo de vida, ainda que seja num estado tido como não consciente, há tempo para arrependimento. Então eu creio que dá para a gente fazer aulas pensando sobre eutanásia, cuidados paliativos, dá para fazer uma viagem gigantesca aqui das possibilidades de anúncio do Evangelho diante do sofrimento humano e naquele estado quase de um estado de miséria, vamos colocar assim, né? E da mesma forma que eu falei que a teologia no começo era importante, em termos da salvação dos filhos, e dependendo da forma como a gente encarar, matar o filho é melhor do que deixar vivo, quando a gente olha para essa cena, se eu creio que de fato o melhor momento da vida do ímpio é cá, eu tenho que fazer de tudo que eu tiver ao meu alcance para que eu possa de alguma forma prolongar essa existência. Prolongar os nossos olhos, não os olhos de Deus. Porque uma outra coisa que a gente talvez desconsidere é o tamanho do sofrimento humano quando a graça de Deus é removida da vida dele. Não tem dor nessa vida que é pior do que a dor da ira de Deus. Então são coisas para a gente refletir. Iago. Parece que se a pessoa é doente e está incapaz de ser exteriormente chamada para o ministério da palavra, ela é salva sem a pregação da palavra. Ela pode ser salva por outro meio. Essa é a ideia. E a minha provocação é outra. É o como a gente sabe que necessariamente a pessoa está incapacitada para ouvir. Então pensa que esse documento foi escrito em qual século? Século 17. Então, eu creio que existe muito mais do que a gente é capaz de perceber acerca da existência humana e a relação corpo e alma do que a gente está preparado para assumir, principalmente se eu fosse médico. Acho que existem algumas limitações que a gente não está pronto para assumir ou lidar com isso, ou simplesmente a nossa vida é tão corrida que a gente não para pensar sobre isso. Então eu creio que, de fato, nenhum vai se perder, mas eu não, com base no que eu vejo, para mim não existe momento que a gente deva parar de pregar. Ana. Pode ser também, por exemplo, pessoas que estejam isoladas, por exemplo, foi escrito no século XVII. Certamente tem pessoas que não tiveram contato com a palavra. Então, numa sociedade isolada, não pode ter leis. Tá. Não, essa é uma pergunta honesta e é uma pergunta que ela sempre aparece. Não importa onde você dê aula, não importa, vai chegar nessa hora que alguém vai fazer essa pergunta. E a gente teve essa pergunta no curso de teologia já na terça-feira. Não, mas é tranquilo, porque é uma pergunta importante. Eu acredito que existem algumas coisas que a gente tem que pôr de premissa. Primeiro, o ser humano é mau. E ele não merece a salvação. Essa é a primeira coisa importante. Então, se a gente tem um povo isolado, que até o momento ninguém chegou até lá e a salvação não chegou até lá, está tudo tranquilo dentro da justiça divina, não tem nenhuma injustiça sendo cometida. Isso é uma coisa. Tem umas ideias minhas que eu prefiro que elas não fiquem gravadas, mas eu vou dar spoilers das minhas ideias. Eu entendo, seguindo teólogos que percebiam as coisas corretas bem melhor do que eu percebo que a Bíblia, ela é o registro de Deus, da palavra de Deus, é a revelação especial de Deus para nós acerca da história da redenção. Ok? Então Deus, no seu propósito, na forma de fazer o seu nome conhecido e de que a glória fosse dada a Ele e as pessoas fossem salvas, Ele serviu de registrar
de registrar as Sagradas Escrituras, ok? Esse registro, ele aconteceu ao longo da história. Então a gente vai chamar isso de revelação progressiva, não revelação progressista. Vocês sabem que progressista aqui está tudo fora, né? Então é revelação progressiva. A doutrina da revelação progressiva, ela articula a ideia de que em todo o tempo, a partir do momento que se tornou necessário a salvação foi sempre necessária? Eu já respondi que não. A partir de que momento que a salvação torna-se necessária? A partir da queda de Gênesis 3. Antes de Gênesis 3 não tinha do que ser salvo. Mas a partir do momento que a salvação ela torna-se necessária, Deus provê para a humanidade o conhecimento suficiente, o conhecimento necessário para a salvação. Logo no pós-queda, qual que é? Gênesis 3,15, pelo amor de Deus, né? Estou falando esse negócio aí desde 10 de novembro do ano passado. Então, Gênesis 3,15. E o que isso significa? Isso significa que existe uma quantidade de conhecimento de Deus em todo o tempo que é suficiente para que as pessoas venham à salvação, ok? Nós somos privilegiados porque nós temos acesso a essa revelação completa, essa revelação fechada. Tudo que dá para conhecer está revelado e a gente já tem acesso. Às vezes a gente que não tem amor por essa revelação e a gente não se preocupa em conhecê-la, mas a gente tem acesso. Então agora a gente vai começar os raciocínios. Isso porque era revisão, vamos lá. Quando a gente pega ali em Gênesis, onde a gente chega em Babel, certo? Até aquele momento em Babel, tinha alguma coisa registrada da revelação de Deus? Não. Em que momento começa a haver registro da palavra de Deus? Oi? Gente, quase toda introdução de pregação e quase toda pregação eu falo isso. Pelo amor de Deus, me ajuda aí, para eu não entrar em depressão aqui. No deserto, prestes a entrar na terra prometida, certo? Que é quando Moisés começa a registrar, ele começa a escrever Gênesis. E ele vai escrever o Pentateuco todo nesse período, correto? Eu não vou entrar nos méritos de quantos anos haviam passado-se desde a criação. Não vou entrar nesse mérito, ok? Mas a gente sabe que não tinha sido muito tempo, coisa de uns 2000 anos, não sei. Enfim, tinha se passado um tempo desde a criação. Durante esse período, desde a criação até o deserto, o que tinha acontecido na história humana? Um monte de coisa. Inclusive tudo que está registrado no Pentateuco. Correto? Então, Gênesis de 1 a 50 aconteceu antes da palavra estar registrada. Se você conhece um pouco da história bíblica, o que acontece em Babel, no episódio que vai ser pregado hoje? Além da confusão de línguas, dispersão do povo ao redor do mundo. Até aquele momento, o povo tinha conhecimento suficiente da palavra de Deus para ser salvo? Tinha, porque eles conheciam Gênesis 3,15. Certo? Então pronto. O povo é disperso. Todo mundo, de alguma forma, tinha um conhecimento acerca de Deus. Podia crer ou não, é outra história. E aí você tem as duas linhagens que foram dispersas pelo mundo, correto? Então tá bom. O que acontece em Gênesis 12? O chamamento de Abraão, que na época era Abrão. O chamamento de Abrão em Gênesis 12. Quando você olha o contexto que Abrão é chamado, qual era o contexto religioso que ele foi chamado? Contexto politeísta. Então já existia um desenvolvimento, já tinha gente que estava a ser desviado do caminho, e nesse caso, inclusive, os filhos de Sem. Então você tinha a linhagem da mulher, a linhagem da qual veria o Messias, já tendo gente desviada. Aí pronto, aí chama Abrão, tal, aí Abrão vai, sai dele, leva o sobrinho, tal, não sei o quê. E
que acontece em Gênesis 15? Ló, resolve dar trabalho. Não, Ló, eu sou da linha que interpreta o texto, sai da tua parentela, e o texto diz, e Abrão levou Ló. Eu sou da linha que entendo que a tradução correta ali é, mas Abrão levou Ló, porque era para sair da parentela. E quando você olha, Ló só encheu a paciência de Abrão. Aí disputa dos pastores, aí vamos dividir as terras, aí ele escolhe lá as terras e vai para o canto. Quando vai chegar ali para o 14, para o 15, Ló é sequestrado. Lembra dessa passagem? Não. E aí Abraão, monta o exército, cabra macho, vai lá liberar o sobrinho dele. O que acontece depois que ele liberta o sobrinho? Ele pega despojo de guerra. Depois do despojo de guerra, o que ele faz? Tem uma passagem que eu gosto demais. Ele dá o dízimo para quem? Melquisedeque. Melquisedeque era o quê? Segundo o texto bíblico. Sacerdote do quê? De quem? Deus vivo. Da onde ele era rei? Rei de Salém. Alguns vão crer que depois Salém é onde vai virar Jerusalém. É uma outra história. Mas rei de Salém, quem era a pessoa chamada para dar origem ao povo de Deus? Abraão. Quem era Melquisedeque? Não era descendente de Abraão, porque Abraão não tinha filho até aquele momento. Mas ele era um sacerdote do Deus vivo. Então existia adoração correta a Deus em algum canto do mundo, que nós não temos registrado. Ok? Então minha tese é de que talvez a gente não tenha tanto conhecimento quanto a gente imagina da forma como Deus agiu ao longo da história para salvar pessoas. Eu sei que Ele sempre vai salvar através do mesmo Messias, e sempre vai ser através do anúncio desse Messias, de uma vida que vai envolver arrependimento de pecado. Isso aí para mim está claro. E aí é bom a gente lembrar de um camarada nosso, segundo o meu pastor da igreja antiga, que era o missionário presbiteriano, que era o Jonas. Ele chama isso fora das gravações, ele fala que era um missionário presbiteriano, porque o cara queria que pregasse sem que ninguém fosse salvo. Ele tem as provocações dele, eu acho que ele tem alguma razão nas provocações que ele faz. E Jonas fala um negócio muito importante no capítulo 2, verso 9 ou 10, que ele vai falar, a salvação pertence ao Senhor. Então o que eu sei? Eu sei que é Deus quem salva, eu sei que é Ele quem elege, eu sei que tem que ser através do Messias prometido, e eu sei que para nós, e para as sociedades que nós vivemos e nós conhecemos, eu sei que esse é o caminho. Agora, se todo mundo veio de um tronco único, e todos nós viemos de um tronco único, inicialmente de Adão e posteriormente de Noé, eu não sei. Só sei que Deus tem os jeitos dele, Ele tem a palavra dele, Ele salva através dessa palavra. Ainda que não necessariamente ela esteja registrada para alguns povos. Isso não significa que nós não devamos, por exemplo, ir atrás desses povos não civilizados, povos muitas vezes desconhecidos, e fazer o trabalho que o Ronaldo Lidório faz, que é de aprender a língua, sistematizar a língua, ensinar a língua para o povo falando da língua, traduzir a Bíblia e ensinar o povo a ler para ler a Bíblia que ele traduziu. Então, existe trabalho a ser feito. Então, depois de uma resposta longa e enrolada, eu sei que Deus salva do jeito que Ele prometeu que ia salvar, e os eleitos dele não vão se perder. E eu prefiro juntar isso com Jonas 2 lá, salvação pertence ao Senhor, Deuteronômio 29, que é o texto que a gente tem que guardar no coração, que as coisas reveladas pertencem a nós, os nossos filhos, e as encobertas pertencem a Deus. E tem coisa que a gente não sabe. E aí tem hora que a gente tem que dar um sossega-leão na nossa curiosidade. A minha esposa briga comigo assim, briga não, ela fica chateada, porque ela vem cheia de curiosidades, eu falo assim,
A Bíblia não fala disso. Mas você não fica curioso? Eu falei, não, nem perco meu tempo. Com isso aí eu nem perco meu tempo. Ela falou, não, mas você tinha que ir. Eu falei, não tenho, eu sou monótono, sou sem graça, sou tradicional, não me preocupo com essas coisas, né? Então tem hora que a gente tem um limite. Tem uma frase do Calvino que eu gosto também, que é, onde a Bíblia não fala, nós deveríamos nos calar. Calvino tinha alguma coisa, não tinha? Ele tinha alguma coisa para nos ensinar, né? Então pronto. Então, discutimos toda a questão das crianças, pergunta respondida? Então pronto. Vamos avançar aqui. 10.4. Outras pessoas que não sejam eleitas podem ser chamadas pelo ministério da palavra e podem experimentar algumas operações comuns do Espírito. Contudo, elas nunca veem verdadeiramente a Cristo e, portanto, não podem ser salvas. Tampouco podem os homens que não professam a religião cristã ser salvos por qualquer outro meio. Não importa o quão zelosamente possam ordenar a sua vida por meio da luz, da natureza e pelas leis de qualquer religião que possam professar. Afirmar e sustentar que eles possam ser salvos de outra forma qualquer é muito prejudicial e detestável. Então, um pouco do que a gente acabou de falar. Agora, o que vocês aprendem desse parágrafo meio grande aí? Isso. E aí, vai ser essa percepção, essa compreensão nossa, que a gente vai conseguir usar para explicar o abandono da fé. Então, pessoas que estavam no nosso meio, aí eu brinco que são pessoas que parecem crente, fala que nem crente, ergue a mão que nem crente, ora que nem crente, mas nunca foram crente. Elas conseguem imitar o comportamento. E veja, nós somos tão abençoados, mas nós somos tão abençoados que quem convive conosco é abençoado só por andar conosco. Tão abençoado que o povo de Deus é. Deus derrama tanta bênção em nós que aqueles que não são crentes, ainda que estejam ao nosso lado, serão abençoados, ainda que não sejam crentes. Esse é o tamanho da bênção que Deus derrama na nossa vida. E não estou falando de prosperidade aqui, estou falando de bênção mesmo, bênção real. E aí, a gente vai ter no nosso meio pessoas, inclusive membros da nossa igreja, que não são salvos. E aí pessoas que andavam conosco, eu já contei para alguns de vocês, a pessoa mais importante no meu início de caminhada de fé, hoje quer saber de tudo menos de Deus. A pessoa que Deus mais usou no começo da minha vida, está nem aí. Então, existe uma bênção de andar com o povo, existe, quando a gente pensa na parábola do semeador, aqueles simpatizantes, e existe a graça comum, que é a ideia da pessoa experimentar algumas ações do Espírito. Isso é possível, né? E então esse é o começo do parágrafo. Depois, ele vai falar que uma vez que elas não foram eleitas, é impossível que elas sejam salvas. Nunca vai acontecer. Por quê? Porque Deus não elegeu. Tem o ser humano condição de contrariar Deus e os decretos de Deus? Tem o ser humano condição de mudar aquilo que Deus decretou? Tem o ser humano condição de ir contra aquilo que Deus quer que a gente faça? Pergunta para o faraó do Egito, pô. Não tem. Pergunta para o povo na torre, nós vamos falar sobre isso hoje. Pergunta para o povo na torre de Babel. Não vou ficar dando spoiler, mas pergunta para o povo na torre. Não tem como, não tem como. Então, ele vai falar que tampouco podem os homens que não professam a religião ser salvas por qualquer outro meio. E aqui é importante, porque isso foi escrito no século XVII. Não parece atual? Essa resposta não parece uma resposta para algo atual? Todos os caminhos levam a Deus. É verdade. Só que só um salvo, os outros estão em condenação, mas todos os caminhos vão te levar até Deus. Aqui o que eles vão argumentar é de que não existe outra religião a não ser o cristianismo que possa oferecer a salvação. Porque não existe outra religião além do cristianismo que lide e anuncie a verdade.
Ou existe? Porque se existir alguma outra religião que anuncia a verdade, o que isso faz do cristianismo? Mentira. É impossível, logicamente, você conectar tudo isso, né? Então, pronto. Então, ainda mais, ele vai falar assim, ainda que, sejam zelosos, façam obras que aos olhos dos homens são boas, ainda que eles sejam mais decentes que muitos de nós. Boas ações. E tem hora que a gente olha, eu não sei vocês, né? Eu de vez em quando eu olho para a realidade e falo assim, mas tem tanta gente melhor do que eu que está fora. Aline. Eles não glorificam a Deus. Então, em última instância, a gente vai ver no texto hoje de Babel, que Deus usa até o pecado do povo para cumprir as coisas dele. Então Deus é sempre glorificado, ainda que as nossas ações não sejam para isso. Então, quando a gente pensa em alguém fazendo uma boa ação, a gente já sabe, se ela não é crente, é impossível que essa boa ação não seja pecaminosa, certo? Esse é um raciocínio que a gente já desenvolveu. Mas ainda assim, de alguma forma Deus é glorificado. E pronto, mas eu às vezes tenho minhas crises, que eu olho para o mundo e falo, tem gente muito mais decente do que eu. E aí que eu me lembro, ainda bem que não depende de mim. Ainda bem que não depende daquilo que eu sou, do esforço que eu tenho, mas depende daquilo que Cristo fez em meu lugar, depende daquilo que o Espírito está a fazer na minha vida, e coisas do gênero. E por fim, vamos lá. Pronto, é isso. Então, só lembrando, como é revisão, não estou lendo os textos bíblicos, né? Quando a gente voltar para o capítulo 21, aí voltamos para os textos bíblicos todos. Tereza, vamos lá. É interessante que eu, há uns anos atrás, vi na televisão o Papa Bento XVI afirmando que só há salvação na religião católica romana. Sim. E nós vemos um líder religioso a afirmar que a salvação, ou seja, a salvação não está em Deus, está na religião católica romana. É mentira. Por isso eu, em relação à Igreja Católica Romana, para mim, não sei se posso dizer, mas não passa de uma seita. Você... O senhor não dizem porque é uma instituição que tem muito poder no mundo, não é? Político, religioso. Você, Tereza, você está com o espírito da reforma em você. Então, quando a gente olha para a reforma, por exemplo, Calvino vai ser muito categórico de afirmar que o Papa é o anticristo. Então, às vezes eu arrumo algumas confusões, não muitas, mas aí eu sou mais ponderado na maneira como eu falo, de que eu não considero a Igreja Católica Apostólica Romana, nas suas doutrinas, uma igreja cristã. Porque alguém que não valoriza a obra de Cristo não merece ser considerado cristão. Então eles carregam esse nome, eles dizem que são os donos e tudo mais, mas eles não, se eles lessem a Bíblia, eles veriam que eles não são. Isso é uma primeira observação. A segunda observação, que se o Bento XVI tivesse qualificado um pouco melhor, ele estaria certo. Porque não existe salvação fora da igreja. Uma igreja de Cristo. E aí ela pode ter alguns nomes diferentes, mas é a igreja de Cristo. E Atos 17 vai dizer a igreja que ele comprou com seu sangue. E a confissão de fé, a gente vai chegar lá, a confissão de fé também fala que o Papa é o anticristo. Porque normalmente quando a gente pensa no anticristo, a gente pensa em alguém numa posição contrária.
Porque a gente entende essa preposição ante como alguém que vai contra, certo? Só que no grego, essa preposição ante, ela dá a ideia de alguém que vai no lugar de. Então o Papa tenta tomar o lugar de Cristo, essa ideia. O anticristo ele vai tentar tomar o lugar de Cristo. Já falei para vocês, né? O Weber Júnior ele vai defender que o anticristo ele vai ser uma figura religiosa e não política. Provavelmente vai ser uma figura religiosa e não política. Então você está muito alinhado com o pensamento da reforma, com o pensamento da confissão de fé, né? Comigo também, né? Porque se eu tivesse errado, se eu não tivesse alinhado com as outras duas, estava lascado, né? Mas pronto. Então não existe mesmo, né? Ali não existe nenhuma. E com isso eu não quero dizer que do meio dos católicos não possam surgir verdadeiros cristãos. Com isso eu não quero dizer, por exemplo, eu conheço católicos. Você quer ver um católico que eu acho que foi salvo e ele só não continuou católico porque expulsaram ele? Lutero. Tanto é que a igreja luterana é mais ou menos uma cópia da igreja a católica apostólica romana, né? Mas você vai ter pessoas que não vão submeter alguns dogmas da igreja católica. Pode existir? Parece que pode. Mas eu espero e eu acredito que é bem provável que aconteça com eles o que aconteceu com vocês. Uma vez que percebem, saem. Ainda que venham enfrentar resistências de várias formas, né? Da própria antiga instituição, pessoas próximas e tudo mais, a tendência é que a pessoa vai estar disposta a pagar esse preço, né? Então pronto, terminamos o capítulo 10, vamos começar o 11, e eu sou um fracasso, como revisão. Mas vamos lá, então a gente vai falar agora da justificação, certo? Então justificação, parágrafo 1º vai dizer, isso aí é o parágrafo pequeno, né? Os que Deus chama eficazmente, também livremente justifica. Então justifica é o quê? Essa justificação não consiste em Deus infundir neles justiça, mas em perdoar os seus pecados e em considerar e aceitar as suas pessoas como justas. Então não é nada que é inserido em nós, agora nós temos aqui um módulo de justiça internamente, não é isso. Ele nos perdoa e Ele nos aceita como justo. Vamos ver que ele vai continuar no parágrafo. Deus não os justifica em razão de qualquer coisa neles operada ou por eles feita. O que ele tira aqui? Qualquer possibilidade de mérito. Não tem mérito na justificação. Porém, somente em consideração da obra de Cristo. Não imputando aos homens como justiça a própria fé, o ato de crer ou qualquer ato de obediência evangélica, mas imputando-lhes a obediência e satisfação de Cristo. Quando eles o recebem e se firmam nele pela fé. Os homens não têm em si mesmo essa fé, ela é dom de Deus. Então aqui tem uma coisa interessante. Que coisa interessante vocês acham que tem aqui? Várias, vocês tinham que responder, várias. A pessoa que fé é um sentimento. Tá. Fé não é um sentimento. Nós temos fé porque Deus nos dá essa fé. Isso, e fé não é um sentimento, e a gente vai ver no parágrafo seguinte que ela é um instrumento. Ela é um meio, né? Porque a gente corre o risco de colocar na fé uma esperança tal que a fé vira uma obra. Por isso que eles falam claramente que ela não é. E não atribui ao lá, não imputando aos homens como justiça a própria fé, que nem isso vem da gente. Então a fé é um instrumento que a gente recebe. E aí o Weber Pai vai falar que a fé, ela é o meio pelo qual nós, nunca anotei essa frase e espero nunca esquecê-la, já tem uns 8 anos que eu tenho essa frase memorizada. Então lembro até o tiozinho falando lá na aula. Então a fé, ela é um meio, um instrumento através do qual aqueles que creem se apropriam dos benefícios da salvação no tempo presente. Isso é fé. E ela é um dom de Deus. Não de obras para que ninguém se glorie, certo? Então pronto.
Então, Deus ele vai chamar, e ele vai chamar livremente, aquela ideia de que Deus, ele não é obrigado a fazer nada, é ele que livremente, vocês lembram disso? Ele livremente nos elege, ele livremente escolhe ter uma relação conosco, ele também livremente nos justifica. Então Deus ele vai nos considerar justos, aquela brincadeira que eu faço por conta do boletim de Jesus Cristo. Então é Jesus Cristo que gabaritou todas as matérias, é Jesus Cristo que passou em todas com nota máxima, sem errar nenhuma questão, e ele dá o boletim dele para nós e a gente passa de ano. É isso. A justificação é isso. É Deus olhar para nós, e quando ele olha para nós no estado imperfeito que você está, e quando ele olha para você, ele vê a obediência de Cristo. Então existe, num certo sentido, uma disparidade entre a maneira como Deus te vê em Cristo e quem de fato você é para as outras pessoas. Consegue perceber essa ideia? Porque eu olho para vocês e vejo um bando de pessoas que ainda pecam. Certo? Vocês, eu não, mas vocês. Certo? A gente olha e a gente consegue perceber pecado na vida das pessoas ou não? Sim. Mas Deus olha para nós e já nos considera como justos, santos. Então existe, num certo sentido, e aí como que a gente vai diminuir essa distância? Aquele outro processo chamado de santificação. É o processo de santificação que reduz a nossa hipocrisia normalmente. Porque a gente fala que a gente crê aqui e a gente vive aqui. Vai ser esse processo que não vai trazer para baixo que nós falamos, né? Vai até elevar o que nós falamos e vai subir aquilo que fazemos, né? Então Deus ele vai justificar e vai ser em Cristo, ele vai nos olhar e vai ver em Cristo os méritos de Cristo sobre nós, né? E afirmam pela fé, então era um dom de Deus. Pronto, então esse parágrafo está fácil, não tem muita complicação nesse parágrafo. Parágrafo seguinte, a fé, recebendo e descansando em Cristo e em sua justiça, é o único instrumento de justificação. Ela é um meio, é um instrumento. Ela em si nada faz, ela faz a intermediação. É essa que é a ideia da fé. Ela, contudo, não é a única graça na pessoa justificada. Então, só veja, salvação é tão boa que uma vez aplicada a justificação, não é apenas a fé que você recebe mais coisas. Mas sempre anda e acompanha todas as outras graças salvadoras. Então essa ideia de que a fé passa a ser parte integral da nossa existência. E que mais nada que a gente vai fazer na nossa vida, a gente vai fazer apartado da fé. E uma das razões que a gente pode pensar para isso, uma das aplicações que a gente pode pensar para isso, não existe na nossa vida separação entre o que é sagrado e secular. A nossa fé é vivida integralmente, ou deveria ser vivida integralmente, é o tempo todo vivendo a nossa fé. Então a nossa fé ela não é algo praticado apenas aos domingos. A nossa fé é algo praticado todos os dias em tudo que a gente faz. Naqueles exemplos que eu sempre dou para vocês, é no trânsito, é nos relacionamentos, no cônjuge, com os filhos, com os pais, é no nosso trabalho, são nos nossos círculos sociais, são com as pessoas que a gente interage na restauração, no mercado, enfim. A nossa fé ela passa a ser parte integral da nossa vida, ela está enraizada no nosso ser e a gente não tem nem como, a gente não tem o direito, a gente não deveria nem tentar separá-la daquilo que nós somos. Então, uma vez que nós de fato somos justificados, essa fé passa a caminhar conosco e todas as outras graças salvadoras, né? Então, vamos lá que agora eu vou... Alguém tem alguma dúvida nisso, não? Não? Então, ótimo. Então, vamos lá. Parágrafo 3º. Por meio da sua obediência e morte, Cristo pagou plenamente a dívida de todos os que são justificados. Em favor deles, Cristo satisfez adequada, real e plenamente a justiça de seu Pai. Contudo, como Cristo foi pelo Pai dado em favor dos justificados, e como a obediência e a satisfação dele foram livremente aceitas em lugar deles, e não por qualquer coisa neles existente, tal justificação provém unicamente da livre graça. O propósito de Deus na justificação dos pecadores era glorificar
a sua perfeita justiça e a sua abundante graça. Então, para aqueles que têm vindo no curso de teologia, a gente já está tranquilo com essa ideia dos atributos de Deus manifestos. Então, a gente vê aqui a bondade, a gente vê a justiça e a graça de Deus, certo? Essas duas estão aqui em questão. Uma coisa interessante que ele vai falar aqui, que Cristo paga a dívida de todos os que são justificados. Em favor deles, Cristo satisfez lá no comecinho, né? Adequada, real e plenamente a justiça de seu Pai. E essa frase ela é importante porque normalmente existe uma falha na crença no meio evangelical acerca da maneira como Deus perdoa pecados. E a gente precisa entender de que a única forma pela qual Deus perdoa pecados é através da obra de Cristo. Ok? E normalmente, tanto é que eu já ouvi conversas em meio evangélico assim, da pessoa falar assim, pô, mas Deus não podia ter feito de outro jeito? Por que ele precisava matar Jesus Cristo? Falou, não podia ter feito de outro jeito. Que a justiça dele precisava ser satisfeita. Então existe algo na maneira como Deus perdoa pecado que ele tem que fazer de uma determinada forma para que ele não seja injusto. Então a gente tem a tendência a olhar para o perdão de pecados pensando só na nossa situação. Agora existe uma cena do lado de Deus, que se Deus perdoasse o pecado e não punisse o pecado, ele não seria justo. Ele seria como os juízes que nós conhecemos nos nossos dias, que corrompem-se e deixam-se corromper, certo? E aí, passava o pano para um, alivia para outro, falou não. Então é importante deixar isso bem claro, que Cristo ele paga um preço, e esse é um preço de morte, para que o perdão fosse possível. E se a gente começar a ter melhor essa noção, o que isso vai nos ajudar? Isso vai nos ajudar na luta contra o pecado. Por que eu vejo que vai ajudar na nossa luta contra o pecado? Por quantos pecados Jesus morreu na sua vida? Por todos. Todos os pecados, se a gente for fazer uma linha cronológica, ele vai envolver pecados passados, pecados do tempo presente, que você está pensando mal de mim aí, e pecados futuros. O preço pelo pecado foi barato ou foi caro? Foi caríssimo, porque você não vale nada. Não, você vale porque você foi criado à imagem de Deus, né? Mas você... E aquele que vale tudo foi aquele que se deu. Se de fato a gente admira, valoriza a obra de Cristo, o seu sacrifício, vou tentar falar aqui é como se eu quisesse que a minha participação na conta fosse a menor possível. Então existe uma dívida que foi paga. Porque muitas vezes as pessoas, quando elas pensam assim, se Cristo, quando a pessoa não entende a obra de Cristo, se Cristo morreu por todos os pecados, como que eu vou viver agora? Tanto faz. Não foi por todos? É isso que normalmente nós somos acusados. Salvação pela graça, normalmente é acusado desse... se foi por todos, eu vivo agora do jeito que eu quiser, porque está tudo garantido. Não, entendeu tudo errado. Se eu valorizo a obra de Cristo, eu quero ter, entre aspas, a menor participação possível na morte dele. É igual quando chega a conta no restaurante, a hora que você vai dividir lá, você quer pagar um menos. Você não quer pagar a conta toda. Você não quer ser a pessoa que mais paga a conta. Então, se a gente valoriza a obra de Cristo, o meu esforço, parte do meu esforço, a partir do momento que eu tenho consciência de pecado, que é a partir do momento da conversão, que você começa a ter noção de pecado, eu vou querer que a partir daquele momento a minha vida seja cada vez menos pecaminosa. Ficou estranho, menos, né? Essa ideia de cada vez mais eu vou querer ser mais santo.
porque eu não quero, como diria a linguagem do Heber Júnior, eu não quero banalizar a obra de Cristo. Se eu não valorizo a obra de Cristo, vou viver a pecar e está tudo certo. Agora, se eu valorizo, eu sei que aquilo foi horrível, foi doloroso, né? Ele teve angústia de alma na véspera do evento. Então, se eu valorizo, a partir desse momento eu vou querer que minha vida seja uma vida de perfeita santidade. E aí eu paro por aqui no 11.3 e a gente retoma no próximo domingo, se Deus quiser, no 11.4. Tá certo? Então, fazer uma oração para encerrar, para a gente ter o nosso momento de pequeno almoço. Pai, muito obrigado por esse momento que tivemos, obrigado pela Tua palavra e pela forma como o Senhor iluminou os nossos irmãos na Assembleia de Westminster. Pai, obrigado pelos ensinamentos preciosos, pela forma como podemos ver o Senhor agir de maneira livre e graciosa em nossa direção. Obrigado, pois somos imerecedores, somos incapazes, somos indignos da salvação. Mas a nossa salvação não depende dos nossos esforços, não depende das nossas forças. A nossa salvação depende da obra de Cristo. A nossa salvação depende da ação do Santo Espírito. A nossa salvação depende do seu amor eletivo. Somos gratos, pois um dia o Senhor nos amou, nos elegeu. Somos gratos, pois um dia Cristo se encarnou e em nosso lugar morreu. E somos gratos, pois o teu Santo Espírito tocou em nosso coração, regenerou o nosso coração, aplicou a justificação em nossa vida. E por meio da fé nós podemos então nos apropriar dos benefícios dessa maravilhosa salvação no tempo presente. Dá-nos cada vez mais o valorizar a obra de Cristo, buscar uma vida de santidade, e para que em todo tempo, em nossa vida, o teu nome possa ser glorificado, a luz de Cristo possa ser vista. Tudo isso nós te pedimos e também com um coração grato pelo momento que teremos agora de pequeno almoço e clamamos pela tua ação no culto que prestaremos a seguir. É no nome do teu Filho, nosso Senhor e Salvador, que nós oramos e agradecemos. Amém. Então, liberado.